Senhora Palmira Navarro, Mãe Palmira Joiá, estamos muito lisonjeados e honrados com a sua presença, por a senhora ter atendido o nosso convite e pedir, já que a senhora se apresente, conte as suas origens, suas tradições, para a gente começar a nossa conversa. Bem, primeiramente quero agradecer a você o convite. Imagina, a honra é toda nossa. Eu me sinto lisonjeada, entendendo, por estar aqui, podendo participar. Agradeço a você e a todos os meus ancestrais, meu Mojubá, Agô, porque tudo aquilo que nós sabemos de onde viemos, para onde nós vamos, tudo que nos direciona são as nossas tradições e nos foi deixada pelos nossos ancestros. Então, inicialmente, Mojubá, a todos os meus essás, a todos os meus mais velhos, e Mojubá a todos os meus ebome, a todos os meus aburos, meus mais novos, e também a todos. Meu nome é Palmira Ferreira Navarro, não sou afrodescendente, sou mineira, nascida na cidade de Juiz de Fora, no bairro São Mateus, na rua Padre Café. Que coincidência. Em 1944. Não tenho descendência afro, mas tenho um coração que pulsa por uma tradição, por grandes amigos que desde a minha infância sempre acompanharam. Foram meus grandes amigos, foi geralmente as pessoas negras. Né? Eu acho que a minha religião me ensina que quando você vem a esse mundo, você escolhe o seu ibaúdo, a cabaça do seu destino. Sim. E eu acho que eu a escolhi muito bem, porque me deu uma tradição onde eu tive todo um princípio católico apostólico romano, como mineira, né? Tradicionalismo, né? Mineiro é o cristianismo. Fui criada em Juiz de Fora, né? O primeiro colégio interno foi o Instituto Estela Matutina, onde fui interna, estudei. Posteriormente, minha mãe mudou-se para Cruzeiro, estado de São Paulo, e eu fui transferida para o Colégio Nossa Senhora Aparecida, o Instituto Nossa Senhora Aparecida, em Passa Quatro, Minas Gerais, onde terminei o meu primário, minha quarta série primária. Minha mãe volta a Juiz de Fora, e eu faço a minha quinta série e admissão ao ginásio no Colégio São José. Aí meus pais eram separados, eu não conhecia meu pai, nem meu irmão. Tenho um irmão só. E aos 13 anos a minha mãe, pura e simplesmente, porque soube que meu pai estava doente, né? E meu pai queria me conhecer, e meu irmão queria me conhecer, e pega minhas malas e me manda para o Rio de Janeiro. E eu vou no dia de Natal. Esse aqui é seu Davi Ferreira Coelho, é o seu pai. Eu, muito prazer, Palmira. Esse é seu irmão. Eu, muito prazer, Palmira. Fiquei 2 anos e meio na casa de meu pai, né? Fui estudar aqui no Rio de Janeiro, no Nossa Senhora da Misericórdia, na Tijuca, também colégio de freiras. Eu pertenci à Congregação Sagrado Coração de Jesus, fui aspirante à Filha de Maria, entendeu? Então, toda uma educação que eu digo a você, agradeço, porque eu sei o que significa religião. Sim. E por saber o que o significado religião e religiosidade, eu encontrei o candomblé, que foi a religião que me deu respostas. E aonde eu me dei bem, entendendo? Eu me encontrei. Mas como é que a senhora chegou dessa formação voltada para o catolicismo? Como é que a senhora chegou ao candomblé? Como é que foi esse encontro? Eu costumo dizer que eu não fui para o candomblé que veio a mim. Que beleza! Eu aí fugi da casa de meu pai, fui procurar a minha avó em Minas, cheguei lá, encontrei a minha mãe que me traz de volta para o Rio de Janeiro. Eu e minha mãe, a gente não fui criada com mãe.
Minhas férias era casa de vó, então minha mãe pagava alguém para tomar conta de mim. Minha mãe era uma mulher que ela não tinha paciência, não nasceu para ser mãe. A verdade é essa, mas agradeço a ela a educação que me deu. Sim, perfeito. Eu tive uma educação para ser elitista e burguesa, mas eu me achei na periferia. Que Eu beleza. conheci a riqueza e a pobreza. A riqueza não me encheu os olhos e a pobreza não me deu medo. Sim. Fiquei com a minha mãe 2 anos e meio, ela me falou uma frase, certa vez, que eu gostava muito de dançar rock. Né? Eu ia para a Olha Rádio só. Marinque Veiga, entendendo? E eu dancei Os rock. programas ao vivo de rádio, Da sim. Rádio Marinque Veiga, hoje é dia de rock, Jair Taumaturgo e minha mãe, né? Então minha mãe me falou uma certa frase e eu não gostei, arrumei um namorado, namorei, noivei, casei em 5 meses. Não faria de novo. Não faria, hoje em dia eu não faria de novo, né? E tive o primeiro filho aos 17, depois casei aos 17, tive o primeiro aos 18, o segundo aos 19, aos 21 eu tive meu terceiro filho, de 8 meses, e liguei, não podia mais ter filhos. Em maio, esse meu filho nasceu em fevereiro, em maio era aniversário da sogra da minha sogra, Dona Alceste Soares, dessas famílias tradicionais, né? Que vai o juiz, que vai o prefeito, Sim, o aniversário, sim, todo sim. mundo. E eu estava com um buquê de rosas lindíssimos para dar minha sogra às 6 horas, na hora que partisse o bolo. Me deu uns apitos no ouvido, tipo um telefone, e eu caí dura, bati com a cabeça, tinha aqueles tanques de concreto. E fiquei rígida, chamaram o médico da família, doutor João Bruno, na época, tem que internar que está em estado de choque. Não, mas não vai, não vai. Aí a esposa de um sobrinho... E ninguém cantou nada. Não, ninguém, nem um banho, nada, Sim, nada, não sim. conhecia nada. Aí tinha a esposa de um sobrinho e falou assim, isso aí ainda deve ser negócio de macumba, eu moro perto de um pai de santo. Vai lá buscar o pai de santo. Leva ele Ai, pra que casa maravilha. dura, toda dura. Isso aqui Aí, no Rio. No Rio de Janeiro, lá Sim. em Nova Iguaçu, bairro Sim. Chavascal. Aí levaram o seu Mansur, era um baiano de Angola, filho de Dona Neném, entendendo? E não me lembro. Eu sei que no dia seguinte me levaram para fazer um ebó. Eu fiz ebó sentada numa cadeira. Meu primeiro ebó foi sentado numa cadeira. E aquilo ali, aí tive que voltar 7 dias depois. E eu fiquei, tipo, meia dormente, quase um mês, você tá me entendendo? Não ligava para os filhos, acho que da pancada, não sei. E ele estava com umas iaô, que eu tinha, a Angola chamamos zenzas, né? E eles me convidaram que ia botar um presente nas águas. Porque eram umas mulheres, de tudo, de água, de Oxum, de Iemanjá, né? E eu tinha que levar umas rosas brancas para botar nesse presente. Aí eu fui. Esse senhor jogou para mim maravilhosamente bem, falou toda a minha vida. Ali eu fiquei... E comecei, aí me convidaram que ia ter em Gorossi, se eu podia ir para a reza, para Engorossi. Eu fui, mas a curiosidade, deu para você entender? Mas não lhe espantou aquilo? Não era nada do outro mundo? Não, eu ia com respeito. Sim. Mas curiosidade, quando eu vi que cozinharam o milho, eu falei, mas para que vocês estão cozinhando o milho para dar para a galinha? Não, isso é para o santo comer. Eu achava que a pessoa ia receber alguma coisa e ia comer o milho. Não, era para botar no pé do santo. E eu, furtivamente, roubei uns 5 grãos daquele milho cozido e comi. E minha barriga inchou, Que beleza! entendeu? Aí, menino, aí começaram a me dar um abô. Mas era aquele abô de antigamente, não era? Abô mesmo, né? E eu bebendo aquilo, aquela coisa toda, mas não recebia nada, nada. E eu achava bonito a reza. E ele sentava num banco, ele com uma vara na mão, ele tocando aquela vara no chão, né? E tirando aquelas rezas que eu achava muito bonito. Era um barracão que não era terra, eles passavam as fezes do boi, né? Que se chama embostar o barracão. Embostar o boi, o hoje barracão. em dia é axé, hoje em Sim. dia isso aí mudou, né? A configuração. E eu achava aquilo tudo muito interessante. Quando eu vi ele, a coisa de caboclo, do caboclo marujo, botar uma garrafa de cerveja no ouvido e beber aquela garrafa toda, aquilo para mim é, nossa,
Uma maravilha. Não, eu fiquei abismada, como podia? E por coincidência, depois, aí, vendo aquelas coisas, eu fui me enturmando e gostando daquela periferia. Sim. Você está me entendendo? Ele fumava charuto, pegava o charuto e escovava os dentes com o charuto, mascava aquilo. Sim, sim. Eu achava tudo muito patético. Tudo era novidade. Entendeu? E uma vez, uma pessoa doente na casa, eu fui visitá-la, peguei uma carona para me deixar em casa e conversa, vai. Passou da minha casa, a pessoa disse, nós vamos na casa do Pai de Santo. Porque a mulher do Pingo está doente, nós vamos lá fazer um outro jogo para a gente ter uma outra resposta. E passou da minha casa e disse assim, nós estamos na casa do seu Caribé. Você se importa de ir? Eu falei, não sei quem é, vamos lá. Aí eu fui, era outro candomblé. Aí jogaram lá, aí seu Caribé disse, quer que eu jogo para você? Eu falei, pode jogar. Aí ele jogou, aí seu Mansur me falava um determinado orixá, né, Oxalá, e seu Caribé já me dava o Molu. Tudo bem, eu não entendia nada, para mim tanto faz como tanto fez. Eu queria saber o que era isso, mas ninguém... o Molu é São Lázaro, Oxalá é Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos resumindo. É isso aí. Aí ele falou, mas você deve um bori pro santo. Eu falei, falaram que eu tenho que dar um bori. Mas acontece que eu não posso, porque eu tenho 3 filhos pequenos, tenho um pequeno, né? E eu só posso em dezembro, porque meu marido era da Petrobras, então ele tirava as férias, ele poderia ficar com as crianças. Aí eu não posso ficar, é uma semana, tem que ficar uma semana lá. Não, isso você faz de um dia para o outro. 50 cruzeiros você faz. E o outro era 800, né? Então, não, é só 3 dias, um fim de semana, o marido não trabalhava sábado e domingo, vamos fazer. Foi dia 5 de novembro. A minha trajetória foi em maio, Dia das Mães. Dia 5 de novembro eu estava subindo para tomar um bori. Aí ele com disse... seu Caribé. Com seu Caribé. Por 50 cruzeiros. Aí ele chegou e disse que eu não podia sair, que eu tinha que ficar para puxar um barco que estava entrando. Eu falei, mas eu não recebo santo. Eu não acredito nisso, minha religião é outra. Às 6 horas da tarde eu rezo ângelos, né? Não, mas você vai virar com santo, seu santo vai dar o nome em africano. Eu falei, não acredito. Eu só conheço Chita, Tarzan, Jane e Boy. Eu sou abusada, né? Aí eu falei pra ele, eu pago pra ver. Tudo bem. Fiquei, mas nunca tinha recebido. Aí recolhi para fazer almoço. Só que ele dá até... Mas recolheu para fazer santo ou para dar o bori? Não, eu fui para fazer bori. Ele falou que o santo não deixava eu sair, que eu tinha que ficar para raspar. Que eu ia receber e dar nome em africano. Ai, Jesus Cristo. Aí eu paguei para ver. Sim. E estou pagando até hoje. Isso já há 49 anos. Caramba. Estou pagando até hoje. E eu recolhi para fazer o Almolu, só que o Almolu não virou. Ele acomodou tudo, fez tudo para o Almolu. Quem virou foi Inhança. Eita. E aí, ele já nervoso, né? E uma vez ele veio com a Adijá e eu digo, para com isso que eu vou ficar maluca. Eu pegava fogo e não virava com santo. Dei um tapa até no Adijá, entendendo? E Oxóssi virou, me abraçou, viu que eu estava quente, falou, minha filha, como você está? Mandou ver umas certas coisas, no dia seguinte foi dar... Eu sei que virei com santo, começou a carne tremer, eu estava naquela posição, né, de surrã, né? Aí eu botei a mão, fui levantar, porque eu achava que meu corpo estava tremendo, que eu estava parada ali naquela esteira, naquela posição. Na mesma posição, sim. Estava me dando uma conexão nervosa com o bulbo e minhas carnes estavam tremendo. Era sim. Isso, autossugestão. E a cabeça aconteceu a mesma coisa que aconteceu em abril. A Inhança me pegou com ele lá. Quando eu acordei no dia seguinte, eu estava careca. Que maravilha! Entendendo? E assim, eu me iniciei na casa de Odete Aió, Nilson Hora Caribé Pinho, entendendo? Fiquei na casa até 1971. Isso foi em que ano que a senhora iniciou? Eu iniciei em 1966. Minha saída foi dia 3 de novembro, né? Eu botava meus 3 filhos deitados numa esteira, 3 mamadeiras diferentes. E fiquei uns 3 meses na roça, que eu não pude sair.
Isso foi em fevereiro, maio, teve briga, separei do marido. Aí a minha vida sempre foi uma vida muito coisa. Sim. E em 1970, Caribé viaja para a Bahia e vai até em busca de Camafeu do Oxóssi, para levá-lo a um determinado terreiro que era o Elias Xeopô-Afonjá, e aonde Dona Ondina Valéria Pimentel, mãezinha de Oxalá, trata com ele de vir fazer as obrigações dele, né? E ele vem, ela vem, e quem é escolhida para ficar na roça, para cuidar dessas pessoas, Dona Palmira. Aí eu saí do centro de Nova Iguaçu, me mudo para Miguel Couto, né? Deixava os filhos com a empregada, ia, via os filhos, e aquela coisa, e ali eu fiquei. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do Elias Xeopô-Afonjá, com as obrigações de seu Caribé. Foram quase 2 meses que ficaram na roça, e Dona Mãezinha dizia que eu só quero que uma pessoa de Inhansã me sirva, porque ela dizia que eu parecia as ciganas da Bahia. Eita. Porque eu sempre fui muito despachada, aquela coisa, então a minha ordem era só fazer comidas finas. Até que um dia, Rubelino, né, o Baraim, fala assim: ô minha filha, baiano não está acostumado a comer essas comidas de maionese, disso, não. Olha, igual baiano gosta de descardado, é de feijoada, é de moqueca, viu? Sim. Eu digo, por isso não, pode deixar. Aí eu ganho bronca do pai de santo, que eu estava botando comida, né? Comum. Eu digo, mas é a pedido deles. Eles já estão enjoados de tanto comer essas comidas. Então vamos alternar, tudo bem. E ali eu aprendi muito, tive a oportunidade de conhecer pessoas de axé, onde comecei a ter uma visão do que seja a religiosidade, vamos dizer, os dogmas e a filosofia, e eu, por mim, fazendo reflexões, com base até em cristianismo, achar a filosofia dos próprios dogmas do Candomblé. Perfeito. E aí eu me apaixonei. Então essa formação que a senhora teve na sua infância em escolas de orientação católica levaram a senhora a compreender o Candomblé de uma forma melhor, é isso? Com certeza. Talvez se eu não tivesse, eu sou muito franca, talvez se eu não tivesse uma boa formação do que é religião, talvez eu nem tivesse continuado no Candomblé. A senhora acha que falta essa discussão? Sim. Da compreensão da religiosidade, da coisa de um pouco mais, da discussão do ebó, não é isso, mas da compreensão filosófica? Com certeza. Eu sempre falo, eu tenho vontade de escrever um livro, Reflexões, Dogmas e Filosofia do Candomblé. Por que você tem que ir a outra tem que ficar preso 7 dias no escuro? Por que no 7º dia acende a luz? Sim. Por que eu tenho que pingar água no chão? Por que eu tenho que usar mel? Por que eu tenho que usar dendê? Ué, por que não faz? Há tanta coisa, coisas internas, sim, entendendo? Sim. Mas eu não posso expor, porque eu tomei caru. Sim, sim. Aí, quer dizer, nos livros estão aquilo que a Ialorixá pode dizer. Certamente. Mãe Estela agora lançou um livro, eu fiquei até surpresa, que né, o que as folhas cantam para quem canta folha. Ela não ensina o cantar folha, ela não ensina o sassai. Só vai entender, só vai saber a hora. Quem passou. Sim, perfeito, perfeito. Deu para entender? Sim. E infelizmente, hoje em dia, o que a gente vê a transformação do candomblé de uma determinada forma, que muitas vezes eu pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Sim. Não foi o meu princípio, não é o que eu aprendi. Sim, sim. Eu não fiz, como se diz, eu não fiz regras, eu as encontrei, procuro mantê-las. Perfeito. Muda muita coisa, tenho que adequar certas coisas, sim, tenho que adequar. Sim, sim. Mas perfeito. Eu não posso mexer na sua essência. Perfeito. Perfeito. Entendendo? Então, sim, se eu posso dar um fogão industrial para a filha de santo, por que ela vai ter que comprar lenha a metro e cozinhar na lenha? Sim, sim, perfeito. Não é isso, efetivamente, o que... O acarajé só é de Oiá, a hora que eu me ajoelho, pingo a água no chão e vou dizer que o acarajé é de Inhansã. Fora disso, pode ser para mim comer, para mim vender. Qual o problema? Sim, perfeito. Entendendo? Perfeito, perfeito. Eu tenho que fazer a ligação do profano ao sagrado. Sim, sim, sim. Isso aí que eu acho a maravilha do Candomblé. Sim.
entendeu? Porque o candomblé, todo mundo pergunta, aonde está Deus? Que cor tem Deus? Aonde está Deus? Deus está dentro de mim. O meu corpo, meu altar vivo é a morada do meu Deus. Sim, perfeito. Né? Perfeito. Essa liturgia do candomblé, de um Deus que não é um Deus abstrato, Sim. é um Deus que você sente, que conversa com você, que te orienta, mas diz, olha, você tem um livre-arbítrio. Que nos escuta. Entendendo? Se você seguir em frente, olha, teu caminho está maravilhoso, orlado de flores, mas lá embaixo tem um precipício. Sim. Olha, esse aqui está cheio de pedra, tu vai ter que pular a pedra, vai dar topada. Mas no final você vence. Esse aqui tem uma montanha. Se você conseguir galgar essa montanha, você é a senhora da montanha. Quem vai escolher um dos 3 direções sou eu, é o meu livre-arbítrio. Perfeito. Né? Perfeito. Então, perfeito. Coisas que a ciência fala, hoje em dia, que o candomblé diz, Oyá Messão Orum, Oyá, mãe dos 9 espaços do infinito, e hoje a ciência descobre que o universo tem 9 dimensões. Isso é verdade. Então, essas coisas me encantam, porque não adianta só você bater palma, dançar, cantar, ser um pé de pincel, como a gente fala. Um pé de pincel. Às vezes é melhor você ser um pé de quiabo duro, com conhecimento, do que um pé de pincel. Sim. Mas todo mundo é útil, porque afinal de contas, nós louvamos a Olorum, a vida que nós temos, cantando, dançando, e precisamos do pé de pincel para fazer a festa, o barracão. Então, todo mundo é útil. Eu digo, a barata é útil no candomblé, gente. Não mata a barata. Vai embora que eu mato, que eu tenho medo dela, entendeu? Mas todo mundo é útil. Mas não é isso que é fascinante? Essa coisa coletiva. Sim. Todo mundo tem o seu papel e a sua função dentro do candomblé. Sim. Mesmo aquele que não é do candomblé. Sim. Ele tem a função dentro do candomblé. No dia de festa, aquele filho de santo que não vem, o pai de santo briga, bota de castigo, bota para fora. Mas no dia da festa ele está ali presente. Ele chega todo lindo, divino, maravilhoso, mas ele é importante. Sim. Porque ele vai ocupar aquele espaço que fica na roda. Sim. Porque ele tem que fazer uma festa bonita para o convidado do orixá. Sim. Porque aqueles que chegam até a festa não é o seu convidado. Sim. Porque o orixá quis que aquela pessoa estivesse na festa. Perfeitamente. Quantas vezes você se arruma e de repente ou tem uma dor de cabeça, uma dor de barriga, não é para mim ir, não vou. Sim. Porque o orixá não quer que você vá. Sim, perfeito. Então eu ouvindo essas coisas do meu mais velho, que certa vez eu cheguei, eu falei, nossa, minha mãe, não tem ninguém, né? Cheguei para assistir uma festa em Coelho da Rocha, lá nos idos de 1975, eu, Nandinho, de Xangô, Jurema, mãe de Jorge Caribé, que era esposa do Caribé, pai, entendendo? E estava virado Oxum de tia Railda, um Oxalufã, que eu tive o prazer de conhecer, um Oxalufã da nação Grunces, que, né, o Intundê, né, Bernardo. E só tinha esses 2 orixás, tinha 4 ou 5 ogãs, mãe Cantu, tia Helena. Eu dizia, minha mãe, mas está tão vazio. Não, minha filha, vocês estão aqui. Né? Oxalá queria que vocês fossem o convidado. Para que tanta gente? Ele não gosta de barulho. Então ele queria somente essas pessoas. Sim. Então essas lições você vai aprendendo no seu dia a dia. Entendendo? E eu acho que falta aquela coisa do zelador sentar, né? O papel do griot, entendendo? Vamos contar, vamos relembrar, vamos falar. Quanta coisa eu aprendi ouvindo os meus mais velhos. Repetitivos, sim, mas ficou gravado na minha cabeça. Mas é uma forma de ensinar e uma forma de aprender. Muito. Eu me recordo, certa vez, eu estava limpando, coloquei uma quantidade de feijão de molho para torrar, e eu tinha quebrado uma outra determinada quantidade, tinha uma ebome, tia Dulce, né, que falecida, Oxum Obatodê, ela estava sentada conversando comigo e eu comecei a limpar o feijão.
E ela me olhando, eu limpando o feijão. Eu falei, a minha cabeça, eu conversando, mas a minha cabeça, ela está pensando que eu não sei limpar feijão, só porque eu não sou baiana, só porque eu não sou preta. Mas peraí, eu vou mostrar para ela que eu sei limpar feijão, mas eu limpei com aquele cuidado de não deixar uma palha. Aí abri ele todo na peneira para sair o excesso da água. Ela falou, acabou, minha filha? Eu falei, acabei, tia Dulce. Aí ela meteu a mão naquele feijão que estava de molho, que eu ia torrar para algum. Ela apertou, pegou e fez aquele gesto, espalhou por cima da peneira. Mas aquilo veio de dentro. Ah, tia Dulce, depois que eu limpei o feijão, ela disse, mas minha filha, você tirou todo o olho preto do feijão. Como Oiá vai olhar o seu caminho se você tirou todos os olhos dele? Aí eu aprendi que é para limpar o feijão, mas eu tenho que deixar alguma coisa de olhinho preto. Que aquilo eram os olhos do orixá. Que beleza. Entendendo? Então, são tipos de coisas que você aprende com o seu mais velho. Sim. E que você tem que repassar. Sim, sim. Minha mãe cantou, né? Conversando com a mãe cantou. Aí ela disse, Palmira, minha filha, o que você faria? Você não está, você só tem um bicho de 4 pés e 4 bichos de pena para cobrir. Porque hoje em dia cobrem o cabrito com não sei quantos galos, não sei quantas galinhas. Antigamente era 4 bichos de pena. Não é não? Mudou já? Mudou. Então hoje em dia tem bastante. Estou ultrapassado. Então era um galo, uma galinha da Angola, um pato, um pombo. Né? E cada um desses representa os 4 alimentos. O galo a terra, o pato a água, o pombo o ar e a galinha da Angola representa o fogo. Você está no meio da matança, sacrificando, né? O bicho de 4 pés, um bicho de pena desse morre. Como é que você faz para cobrir o outro pé? Você não tem onde arrumar outro. Eu falei, minha mãe cantou a benção. A benção, minha mãe, mas eu não sei. Eu não posso parar. Eu não posso deixar para completar depois. Aí eu não sei. Minha filha, é tão fácil. Pega um obi. Um obi representa uma cabeça. Olha só. Que maravilha. Entendeu? Então são essas coisas que você conviveu. Eu tive a felicidade de conhecer e conviver com determinadas pessoas de grande conhecimento. Sim. Tanto na Casa de Caribe eu conheci Honorina de Ossan, Senhorazinha, Noêmia de Oxalá, filha da Patu, que era Iaefum do Axé, Rubelino, Obaraí não era nem zelador de orixá, Tutuque, que hoje tem cargo, você está me entendendo, dentro do Axé. Então, Ogum Toshi, que era Boaci, muita gente, tia Valdelice, enfim, é muita gente. Eu conheci pessoas que me ensinaram um candomblé, ter uma visão do candomblé que não era aquela, pura e simplesmente, que você não sacrificava bicho ao Deus Dará, por fazer, que você não rezava por fazer, que tudo tinha um sentido do ser. Sim, entendendo? Sim. E agora, você olha bem, né? É a mesma coisa, né? O candomblé hoje em dia, quando chega um filho de outra casa, que ele é discriminado pelas próprias pessoas da casa, né? Eu me iniciei na casa de seu Nilzora Caribé, né? Foi meu primeiro zelador. Oxóssi é o orixá que... Posso não dar comida, dar só comida seca, mas Oxóssi na minha casa tem que ir. Ele é primordial por toda uma história. A minha mãe, que me colocou no mundo, era do Oxóssi, e o meu primeiro zelador era do Oxóssi. Então eu sou tão boa para o Oxóssi que uma vez só para me botar no mundo, ele falou, vou te botar 2 vezes. E a Irá Xangô, que era meu pai carnal, era de Xangô, e por coincidência, frequentando o candomblé de Dona Mãezinha, indo às festas, eu, por incompatibilidade de gênios, vamos dizer assim, eu saí da casa de seu Caribé. Em 1900, final, eu acompanhei até o barco de 21, onde eu fui a mãe pequena, a mãe criadeira desse barco. De 21, que é? De 21, na casa de Caribé. 21 pessoas? 21 pessoas. Num barco? Num barco. Jesus amado. Jesus amado, exato. Eu e Paiva, que era do Balança Mais no Cai, que eu fui o Jubonã de Paiva, fui mãe criadeira do Paiva, entendendo? Era eu, Paiva,
Tinha a Dona Maria, que misericórdia, 21 e aonde? Não sei se você chegou a conhecer. Entendendo? Eram 21 e aonde saiu até mesmo a esposa de Caribé, que estava grávida de Jorge Caribé, que hoje em dia é o zelador, sim, essa coisa toda. Sim. Então, até ali eu fiquei. Foi 6 de dezembro de 1970. Em 1971, março, eu joguei tudo pro alto. Marido, casa, carro, empregado, eu cheguei branco no final do mês. Ai, meu Deus! Peguei meus 3 filhos, caminhão na porta, botei tudo, saí de uma senhora casa e fui alugar uma casa no Gato Preto, em Éden, escondida do marido, né? Porque sim. Hoje, e dali, depois ele me caçando, no final, a mãezinha arrumou uma casa em Mesquita para mim morar. Essa casa pertencia a Dona Naidir de Oxum, onde ela tinha os santos dela, onde ela... Que é onde é a sua roça hoje? Não. Ah, não. Eu me acomodei nisso aí, escondida, fugida. Sim. Entendeu? E dali começou, finada Ilka, ou Elmirarei, que era filha de tia Dulce. Essa tia Dulce era filha de mãe Agripina, do bar do meu pai Reinaldo. Conheci meu pai Reinaldo, essa coisa toda, e por ali ela descobriu o meu jogo de búzio, porque eu aprendi a jogar búzio por ordem de Oxóssi, porque meu santo sai dia 3, dia 23 é meu aniversário. Fizeram um bolinho eu de querer, Oxóssi virou, veio me dar a benção, me abraçar, me abençoou e chamou a mãe pequena e mandou que ele me ensinasse a jogar búzio. Eu aprendi a jogar búzio de quelê. Meu Deus, olha só. Em abril foi a festa de Oxóssi, ele para o atabaque, manda pegar a peneira com o jogo, me entrega na sala e fala, minha filha, aguarda, um dia você vai saber para que é. Quando em 1971 eu jogo tudo pro alto, não procuro pai, não procuro ninguém, não quero ninguém. Tudo com a senhora? É comigo mesmo, a minha fé e a minha... E eu fui pai e mãe de 3 filhos, meu filho caçula estava com 5, outro estava com 7, outro tinha 8, criei meus filhos. E essa Ilka, que foi a primeira Iaô de pai Reinaldo, descobre esse jogo de búzio, me faz eu jogar e ali já começa, você está me entendendo? Tinha um menino do lado, que era epilético, ela me pede para jogar para ele. E eu fiquei com pena dele, né, porque o jogo todo ruim, ele era epilético desde os 7 anos de idade, ele já tinha 33 anos, não conseguia trabalhar. Ali eu fiquei com pena, né, e eu prometi ao Omolu, se o Omolu botasse ele bom, se ajudasse a ele, eu acompanharia o Omolu até o final. Olha aí só. Ele começou a trazer cliente, né? Gente pobre, né? Porque eu sim. Mas era meio quilo de milho de pipoca, eu botava 1 quilo, que meio quilo eu já tirava para fazer as coisas para ele. Sim. Botava um alguidar a mais e ali foi até que eu acomodei o Omolu, ele arrumou emprego. Olha. E foi meu primeiro Iaô. Olha. Foi que inaugurou depois a roça, tirei um Omolu e uma Inhansã. Quem tocou esse candomblé foi finada Encarnação, que rindo para minha cara. Aí eu já morava, eu já estava morando com uma outra pessoa, que era irmão de Cancanfô, finado Almir, e comecei a me entrosar com o pai Reinaldo, e depois fiz minhas obrigações, troca das águas, passei tudo dentro de Queto, nas mãos do meu pai Reinaldo. Olha só, que beleza. Aí me levaram na casa de seu Angenor. Aí larguei o marido, né, uma vida difícil, tudo que eu tinha programado deu errado. Aí fui conduzida até seu Angenor por Almir Roberto de Santana, que era irmão de Obaca Canfô, com quem eu vivi. Almir, eu convivi com ele durante 8 anos, e me levou à casa de seu Angenor. Aí seu Angenor jogou para mim, disse que eu era de Inhansã com o Omolu, meu segundo santo era Oxalá. Aí eu falei, não senhor, eu sou de Inhansã, eu, Omolu, meu terceiro santo é Oxalá. Ele falou, não minha filha, a sua cabeça é como uma maçã, tanto fazia fazer Inhansã quanto Omolu, estava certo. Olha. Que ele pegou para fazer Omolu, se ele pega para fazer Inhansã, quem vira é Omolu. Você tinha que dar tudo para um para depois fazer o outro, entendeu?
E você quer? Eu falei, mas se eu odio, eu odio. Eu falei, é por isso que a minha vida é essa coisa. Ele falou, não, odio eu odio de mãe de santo. Você quer dar jeito na sua vida, minha filha? Abre uma casa de candomblé. Você veio ao mundo para ser uma Ialorixá. Abre sua casa de candomblé. Eu falei, mas eu não quero isso para mim, eu não nasci para isso. Ele falou, não. Seria um conselho, fora do jogo, seria um conselho que a senhora daria para alguém? Assim como conselho. Só quando eu... Sinceramente, nem todo Iaô, todo zelador foi Iaô. Nem todo Iaô será o zelador. Sim, sim. Mas tem aquele filho que ele tem que ser zelador para ele valorizar o zelador. Perfeitamente. Porque às vezes a pessoa, ela se inicia, né, tem uma fé incrível, mas acha que o zelador não tem que cobrar, que o zelador não tem isso, o zelador não tem aquilo. Imagine, vai ter as festas, gastar 150 quilos de arroz no mês, vai gastar nessa festa 150 quilos de arroz, ele se esquece que tem dia que o candomblé cozinha 15 quilos de arroz. Entendendo? Então ele tem que ser para ele passar, para ele aprender. E aí ele vai crescer. Eu acho que esse tipo de entendimento ou de concepção, efetivamente, não é o que eu lhe falei, as pessoas não deveriam ser feitas, porque essa não é a compreensão de quem é de candomblé. Não. Porque quem é de candomblé sabe o que é que uma casa de santo gasta. Não, tem que comer 1 quilo de sal no candomblé, meu filho. Não é? Você não vai aprender candomblé nem em livro, nem... Não, você aprende candomblé vivendo. Sim, vivendo. Convivendo dentro da comunidade do espaço terreno. Deu candomblé? Comendo 1 quilo de sal. Não é uma receita de bolo. Não é. Não existe uma receita de bolo. E era o que eu ia lhe perguntar. A senhora falou dessas transformações que o candomblé sofreu, a senhora falou o quanto aprendeu, o quanto ouviu. A senhora acha que essas transformações é porque o povo está sem tempo para ouvir? Ou sem paciência para ouvir? Olha, eu me reportei a 1981, o Programa Cultural Afro-Brasileiro de José Beniste. Quando eu fui convidada, né, me apresentaram lá em Coelho da Rocha, o Gambila, lá, Paz. Falaram, Beniste, você não está querendo uma Ialorixá para ir no programa? Aqui, ó, leva a Palmira. E eu fui. E a minha forma de falar já era uma forma completamente diferente das pessoas que ali estavam. Eu não falava o apoti do Iaô, eu falava o aperê do Iaô. E aí, falando, né? E de repente teve um programa que eu me lembro que eu usei uma expressão, o orixá é um vento. Que isso, eu era muito recriminada. Minha filha, olha o que você fala, bate com a mão na boca 3 vezes. O orixá é um vento. E então, foi a senhora que cunhou essa frase? Porque isso ficou. Não, isso era o meu mais velho. Sim. Eu falava, eu questionava, eu queria saber por que fez isso. Sim. Você é metida fundamenteira, você que tudo quer saber. Mas se a Bíblia me ensinava uma coisa, eu perguntava. Sim. Quando era aula de religião, põe-se para fora da sala de aula, que você perturba a aula de religião, porque não tinha resposta para me dar. Sim. E a minha sede de conhecimento, eu queria entender o que eu estava praticando. Perfeito. Então eu falava, bate com a mão na boca 3 vezes, o orixá é um vento, né? E aí ele pode dar lafia, entendeu? Então eu falei, usei, esse termo saiu, eu digo, não, você não pode facilitar, tem que ter cuidado com as palavras, porque o orixá é um vento, e você não sabe o vento que está passando. Aí uma determinada pessoa também, que estava ali naquela mesa redonda, falou, então o orixá não existe, porque o vento é um fenômeno metafísico. Eu falei, então Deus não existe porque ele é abstrato. Sim. Você já viu Deus? Sim. O vento eu sinto. Sim. Eu sei que ele existe porque eu sinto. Agora Deus eu não vejo porque ele está dentro de mim. Entendendo? Eu sou a imagem personificada do meu Deus. Perfeito. Né? É o mito e a metamorfose. Sim. Então eu me lembro que teve um programa que nós fizemos
foram para mais de 200 perguntas de ouvinte. É mesmo? Exato, né? Olha que então, beleza. porque comecei a falar sobre Odu, comecei a falar sobre padê, que todo mundo conhecia. Padê é aquela farofa de dendê que você botava para encher. Eu já entrei, não, o ipadê não é a farofa, né? O ipadê é um ritual que é feito entre 3 e 4 horas da tarde, nas casas de Quito, em determinadas, eu tenho sempre aquela preocupação de dizer que não são em todas. Sim, sim. Determinadas casas que têm uma certa tradição, e aquilo gerava problema, aquilo gerava polêmica. Quando eu dizia, não, Pombagira não pertence ao candomblé, Pombagira não é do que? Tem uma entidade da Umbanda. Sim. Mas por que assenta no candomblé? Para satisfazer o ego daquela pessoa. Sim. A realidade é essa, porque você vai cantar para Pombagira, é Jé Chororô, Exu, o Exu é homem, é masculino. Sim. Entendendo? Então, essa sede do conhecimento que as pessoas têm. Mas o que eles têm é preguiça. A preguiça. Sim. Entendendo? Porque é uma coisa que a gente sempre projeta da gente, até conversas com os ebenistas, vamos entabular novamente mesas redondas, levar um auditório, fazer um debate, vamos debater um tema. Agora nós estamos com um projeto lá em casa de fazermos uma união, reuniões entre Umbanda, Candomblé, povo cigano, para fortalecer a nossa religiosidade. Sim, pode contar com a gente. Nós temos que unir. Sim, é verdade. Se cada um botar um graveto, você faz um fecho. Não adianta você ter o fecho, cada um rouba o graveto que você não faz nada. Sim, é verdade. Verdade. Né? Verdade. Então, eu acho que, por tudo que nós estamos assistindo hoje em dia, temos que colocar para fora a parte filosófica, entendendo? Agora, as pessoas têm que ter o entendimento que o mito existe para você fazer uma análise filosófica, tirar dele uma sentença para explicar um fato. Perfeito. Não é porque Xangô era o homem, o símbolo da sexualidade de todas as mulheres, que os homens de Xangô vão sair por aí com todas as mulheres. Sim. Que são as mulheres que destroem Xangô. Sim. É a hora do zelador dizer, cuidado com uma relação fora da sua casa que pode lhe trazer causas e prejuízos. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, mas as pessoas têm o mito como uma verdade absoluta. Acham que Oxum é aquela deusa ninfa deitada nas águas. Não vê que Oxum é a energia que emana das águas. Sim. Entendendo? A responsabilidade entre o homem e a mulher no candomblé, né? Porque antigamente o homem não era zelador, mas ele era a parte ativa. Sim, a mulher não consegue, uma Ialorixá não vai conseguir fazer o Iaô se não tiver o homem. Sim. O Ogã tocando, ele cortando, ele cantando, carregando o ebó. Sim. Até os cargos, né, que tinha antigamente, os Aquirijebó. Era o portador do ebó, aquele que era o responsável. Isso tudo temos que recuperar. O Balogum, que é um cargo na comunidade terreira, que é o comandante, o homem que comanda aquele. Né? Porque o Ogã era pai de santo. Não, o Ogã não era. Ele determinava, ele detinha o conhecimento. Ele determinava qual era o ebó, que tinha que cozinhar, o outro Ogã ia passar, e o que era o cantiga. Tinha aquela cantiga especial que o santo virá. E na hora de adochar o Iaô, na hora de dar o tô, ali era a mulher, né? Sim. Mas ela não faria nada disso se ele não tivesse moído, se ele não tivesse preparado. Então, é essa união. Perfeito, E perfeito. isso aí tem que se haver esse essas dissensões que essas pessoas criam, na verdade, são compreensões desestruturantes do candomblé. Com certeza. Né? O candomblé funciona muito... Enegrece a imagem da nossa religião. O candomblé funciona muito bem com a sua hierarquia, com os seus formatos, com a sua estrutura, com a sua divisão do trabalho, cada um faz a sua coisa e está aí, e funcionou e funciona esse tempo todo. Sim, claro que existem coisas que a gente precisa discutir.
Com certeza. Que a gente precisa aprimorar, Exato. não é? Mas, E aceitar as diferenças, entendeu? E se respeitar. Cada um mexe, por exemplo, cada um mexe a sua panela de acordo. Eu mexo para a direita, você mexe para a esquerda. Sim. No final, todo mundo está cozinhando numa panela e angu. todo mundo está fazendo o mesmo angu, o mesmo feijão. sim, sim. Entendendo? A Umbanda fala para rei, Angola é para rei, o Jeje para rei, não importa, todos estão louvando o orixá. Exatamente. Que é a natureza, aquilo que liga o profano ao sagrado, que é a Perfeito. natureza e o respeito à grande Anlá, que é a Mãe Terra. Exatamente. Entendendo? Perfeito. Porque a árvore sabe, a folha sabe porque você vai colhê-la. Ela é um ser inteligente, ela é um ser vivo. Perfeito. Mãe Palmeira, lamento terrível e profundamente, mas a gente tem um tempo. Mas nós vamos voltar a conversar. Mas eu não posso definitivamente encerrar essa brilhante participação da senhora sem lhe perguntar o que a senhora acha que vai ser o futuro do Candomblé. Para onde nós estamos caminhando? Meu querido, eu sinceramente, eu sou uma pessoa que eu tenho o hábito da leitura. Eu tenho o vício da leitura adquirido em colégio interno. E todo sábado eu tinha que ir para a biblioteca. Então, eu só acordo depois que eu leio, toda uma coisa. E tudo para eu ter as informações que eu tenho, né? Dessas igrejas neopentecostais, né? Nossa guerra é toda uma coisa que começou desde 1985, tivemos um congresso na UF, onde saiu o primeiro dossiê contra a igreja, uma determinada, não vou falar, Sim. uma determinada seita neopentecostal, que agora está programando um exército que quer o altar. O que significa o altar? Possa ser a presidência da República, possa ser os grandes cargos, para quê? Pode se juntar, como o Islã se juntou ao Boko Haram na África, para exterminar? Eu não sei, tenho medo. Eu Sim. tenho medo de uma guerra santa. Mas eu acredito muito que o Candomblé, pelo menos, tem uma coisa de muito bom. Nós implantamos uma ideia de luta, de respeito à intolerância em 1985 e vemos fruto disso hoje, várias pessoas, vários órgãos brigando por esse respeito contra essa intolerância. Apesar de já ter sido discriminada porque sou branca, mas não tem problema. Minha alma é negra, meus amigos, todos eles. E para dizer um beijo, Beata, para você e mãe meninazinha. Eu tenho muito medo, que hoje em dia eu vejo o Omolu saindo, o Jagum, né? Saindo de capacete com espada. Estão misturando história da África com religiosidade africana. Sim, sim. Entendendo? Sim. Então eles têm que saber a história da África, a história da África. Religião é religião. Sim. Religião é aquilo que une o profano ao sagrado. Sim. Entendendo? E eles não podem, essa mudança, essas trouxas que usam hoje, né? É bonito, é muito bonito. Mas na África, aquelas coisas é usada até em funeral. Se arrumam para funeral, que é uma festa, porque a pessoa não morreu, nasceu para uma nova vida. Sim. E aquilo ali não pertence ao Candomblé. Sim. De nenhuma raiz, de nenhuma tradição. Sim. Né? Aquilo já é um adorno para festa, para casamento, para enterro, para tudo isso. Sim. Então essas modificações, elas têm que serem feitas com responsabilidade, para não se perder a identidade afro-brasileira. Eu acho que nós temos que lutar e conscientizar, né? Esse povo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Entendeu? Eu acredito que, de repente, a gente consiga mudar um tanto essas coisas. Mas não sem luta. Não sem luta. Temos que ir à luta com respeito, com dignidade, unir as forças, quer seja um bandista, candomblessista, nós temos que nos unir. Mas eu acredito que essa gente jovem que está aí, muita gente quer um candomblé, quer uma religião com respeito, com dignidade, com as suas essências ainda preservadas.
Eu realmente não sei e não tenho a menor ideia de como lhe agradecer. A senhora trouxe uma contribuição, como todos os outros nossos convidados, eu não tenho dúvida disso, mas a senhora trouxe uma compreensão muito nítida, uma história belíssima da sua vida, da sua luta, da sua batalha. Espero em Deus e Omolu, e Oiá, e Xangô, que é o dono dessa casa, que lhe deu muitos anos de vida, com saúde, e que a senhora volte para contar mais história dessa, porque isso só faz engrandecer a nossa religião. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Axé, axé. Axé, axé.